Patrocínio José Batista de Queiroz. Ser mineiro é não dizer o que faz nem o que vai fazer. É fingir que não sabe aquilo que sabe. É falar pouco e escutar muito. É passar por bobo e ser inteligente. É vender queijos e possuir bancos. Um bom mineiro não assa boi com embira, não dá rasteira no vento, não pisa no escuro, não anda no molhado, não estica conversa com estranho, só acredita na fumaça quando vê o fogo, só arrisca quando tem certeza, não troca um pássaro na mão por dois voando. Ser mineiro é dizer uai, é ser diferente, é ter marca registrada, é ter história. Ser mineiro é ter simplicidade e pureza, humildade e modéstia, coragem e bravura, fidalguia e elegância. Ser mineiro é ver o nascer do sol e o brilhar da lua, é ouvir o canto dos pássaros e o mugir do gado, é sentir o despertar do tempo e o amanhecer da vida. Ser mineiro é ser religioso e conservador, é cultivar as letras e as artes, é ser poeta e literato, é gostar de política e amar a liberdade, é viver nas montanhas, é ter vida interior, é ser gente. Este ano estamos comemorando os 300 anos de Minas Gerais, da história de Minas. Eu quero deixar aqui primeiro meus parabéns para essa terra, nossa terra abençoada, e deixar os parabéns também para todos os mineiros, por ocasião desses 300 anos, que estamos comemorando os 300 anos de Minas Gerais. E é com muito orgulho que vou falar um pouco da história de Minas Gerais. Minas Gerais é dono do segundo maior parque industrial do Brasil. Minas Gerais é um dos estados mais ricos do país, porque os setores minerais e siderúrgicos se destacam ao lado do turismo histórico. Foi berço do ciclo do ouro e Minas traz as marcas do passado. Até meados do século XVI, Minas era habitada por indígenas do tronco Macroché. A presença luso-brasileira no atual território mineiro só iniciou no século XVII e limitava-se a algumas fazendas de gado estabelecidas por grupos que vieram da Bahia e passaram a habitar o Vale do São Francisco. Os sertões também foram percorridos por bandeiras paulistas em busca de metais preciosos e também de índios para escravizar. Até o final do século XVII, os bandeirantes descobriram as primeiras jazidas auríferas. Iniciou-se então a ocupação efetiva do atual território mineiro, intensificada na década de 1720, com o encontro de diamantes na região que hoje corresponde ao município de Diamantina, aqui no Vale do Jequitinhonha. O ouro e os diamantes eram encaminhados para Portugal pelos portos de Paraty e do Rio de Janeiro. Bom, as notícias da descoberta dessas riquezas atraíram então um grande contingente populacional para esta área, o que gerou inúmeros conflitos pela posse destas minas. Um dos desses conflitos mais significativos foi a Guerra dos Emboabas, que durou de 1707 a 1710. Essa guerra consistiu num confronto pelo controle das regiões auríferas entre os paulistas que haviam descoberto as jazidas e por isso consideravam-se seus legítimos donos, e os emboabas, termos com que os paulistas designavam os estrangeiros, especialmente os grupos de portugueses e baianos. Os paulistas saíram derrotados e buscaram novas regiões de prospecção. A coroa portuguesa iniciou então o controle sobre o metal extraído, com a cobrança de impostos e maior vigilância sobre essas lavras. Os arraiais brotavam nas regiões de garimpo e logo foram elevados à categoria de vilas. As vilas mais importantes foram Sabará, Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, e Ribeirão do Carmo, que é a atual Mariana. Inclusive, Mariana foi sede da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, que foi criada em 1709. Depois de 11 anos da subordinação dos sertões auríferos a São Paulo, a metrópole criou a capitania das Minas Gerais. Nas décadas seguintes, cresceu nas vilas mineiras a revolta contra os altos tributos cobrados por Portugal sobre o ouro extraído. Em 1709, organizou-se um movimento conhecido como Inconfidência Mineira, que objetivava a independência de Minas Gerais, descoberta devido à traição de seus membros. A conspiração foi duramente reprimida. Seus
Seus líderes, então, foram sentenciados ao exílio ou à morte. O mais famoso deles foi o alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, que foi enforcado e teve seu corpo esquartejado. No final do século XVIII, o ouro das minas começou a se esgotar e o território mergulhou num processo de estagnação econômica. O quadro só começaria a se reverter no século XX, com a pecuária e a exploração de jazidas de minério de ferro. No entanto, o chamado ciclo do ouro deslocou definitivamente o eixo econômico brasileiro do Nordeste para o Sudeste. Esgotadas as lavras, muitos mineiros foram pioneiros no cultivo do café no Rio de Janeiro e em São Paulo. A gente pode dizer que o ciclo do ouro durou aproximadamente 100 anos, sendo que esse ouro, a maioria, como eu já disse, era levado para Portugal. A bandeira de Minas Gerais, vou falar um pouco sobre a bandeira de Minas, que traz escrito o lema da Inconfidência Mineira: liberdade ainda que é tardia, extraído de um verso em latim do poeta romano Virgílio. O triângulo vermelho, no meio da bandeira, simboliza a Santíssima Trindade. 300 anos da história de Minas Gerais é uma data para comemorar e também para trazer à memória que Minas surgiu da exploração da sua terra através da extração dos minérios. Daí o seu nome, Minas Gerais. E também da exploração dos trabalhadores destas minas. Primeiro os indígenas, depois os negros escravizados. E hoje, os trabalhadores das 364 minas de minério de ferro que arriscam as suas vidas diariamente. Em 10% destas que apresentam risco de desabamento, como aconteceu há 5 anos em Mariana e há 2 em Brumadinho. Deixamos aqui as nossas condolências a todos os trabalhadores e construtores dessas Minas Gerais em 300 anos de história. As tradições religiosas são muito presentes no estado de Minas Gerais. Desde o século XVIII, as irmandades leigas, advindas de grupos étnicos como sudaneses, guineanos sudaneses e bantus, já organizavam seus grupos religiosos e tinham como características a devoção a um santo católico, realização de festas religiosas e reunião para as rezas, entre outras. Se Minas não fosse um estado, seria uma religião, pois a religião está profundamente relacionada à história de Minas. Podemos ver essa presença marcante principalmente nas cidades históricas e tradições católicas. De acordo com o censo 2010, a maior parte da população se considera católico. Embora o número de católicos venha apresentando gradual queda nos últimos anos, a religião ainda está fortemente enraizada na cultura mineira, especialmente nas áreas rurais e nas cidades do interior, onde são comuns celebrações e festejos organizados pelas paróquias das comunidades. A primeira igreja católica de Minas é a matriz de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Ela foi construída entre os anos de 1670 e 1673. Faz parte da Diocese de Janaúba e está localizada na cidade de Matias Cardoso. Minas Gerais destaca-se também pelo turismo religioso. O estado de Minas Gerais possui uma bagagem cultural muito grande, graças às suas riquezas naturais e também a toda a parte histórica, espalhadas pelas diversas cidades do interior, mas estava faltando uma rota para a visitação das igrejas, que são lindas e com muita história para contar. Destacamos aqui o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, localizada na cidade mineira de Congonhas, Igreja de São Francisco de Assis, situada no coração de Minas, em Belo Horizonte, Santuário do Caraça, localizada na cidade de Catas Altas, Capela Nossa Senhora do Ó, situada na cidade de Sabará, Santuário de Nossa Senhora Piedade, localizada na cidade de Caeté, além das inúmeras igrejas localizadas na cidade de Ouro Preto. Minas destaca-se também por vários festejos de origem religiosa. O Congado, festejo que tem suas origens atreladas aos cortejos em agradecimento aos reis congos na África. Em Minas Gerais, incorporando elementos do catolicismo, como a devoção a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia.
Goiânia. Folia de Reis, declarada Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais, ocorre no período de 24 de dezembro a 6 de janeiro. A figura do embaixador pede licença para entrar nas casas, pronuncia as profecias e lembra das palavras escritas pelos profetas a respeito do nascimento de Cristo. Pastorinhas são grupos de moças e meninas que visitam os presépios das casas, relembrando os pastores de Belém. Festa do Divino ocorre na data consagrada ao Divino Espírito Santo. Em Minas, costuma ser chamada também de Festa do Império, porque durante sua realização é eleito um imperador que será o festeiro ou homenageado da próxima festa. Festa junina e quadrilhas. De influência europeia, o festejo faz alusão aos rituais de fertilidade e das boas colheitas. Essas nós conhecemos muito bem, pois além de alegrar as cidades do interior, elas movimentam o turismo e a economia das nossas pequenas cidades. Conheça Minas e seus encantos.